Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, nesse cenário maravilhoso, que é a vista que eu tenho a sorte de ter da minha casa, pra falar um pouquinho sobre o que nunca foi falado pra vocês, sobre preenchimento labial. E, na verdade, essas coisas não foram faladas, porque essas coisas são muito novas e a maioria das pessoas ainda nem sabe, né? Então, o que eu vou conversar um pouco com vocês são conclusões minhas, né? Que, na verdade, são, assim, não foram coisas, eu não tô repetindo coisas que eu ouvi outras pessoas falando. Então, são, assim, opiniões minhas e pessoais e algumas pessoas podem discordar disso, né? Então, quando a gente fala de preenchimento labial, o que eu vejo é que muitas pessoas começam a expressar, quando eu coloco algum post sobre isso no meu Instagram, comigo só dura 4 meses, comigo dura muito mais, e a gente vê opiniões muito divergentes, né? Então, primeiramente, assim, quando eu vou abordar aqui, a gente considerando ácido hialurônico de primeira linha, né? Ou seja, a gente tem vários patamares de preços e marcas de ácido hialurônico, né? Então, assim, eu vou considerar, a gente está falando de um produto de alta qualidade, né? Porque, assim, obviamente, produtos inferiores, né, de laboratórios que não são, que não tem nome no mercado, né, que provavelmente não tem dinheiro para investir em tecnologia para produzir um ácido de alta qualidade, não dá para falar, não dá para considerar, porque obviamente eles vão ter realmente uma durabilidade de 2 meses, e a gente vê isso acontecendo, né? Então tem ácidos que não são nem para ser usados no rosto, são para ser usados no corpo, são seringas que vêm 3 ml, né? E uma durabilidade super pequena, altamente inflamatórias. Não estou falando desses, tá, pessoal? Estou falando da linha Restylane. Vamos falar de um ácido top, o ácido que eu trabalho, que é com o qual eu tenho a minha experiência e a minha experiência que eu tenho condições de passar para vocês, né? Então, o que acontece, gente, é o seguinte: existem lábios que funcionam muito bem com preenchedor labial e lábios que não vão funcionar tão bem. E esses lábios que não vão funcionar tão bem, eles vão ter uma durabilidade menor. E vocês vão entender, assim, se vocês conseguirem acompanhar meu raciocínio, vocês vão entender. O que são os nossos lábios, né? O nosso lábio superior, ele começa dessa borda inferior, aqui, vermelhinha, até a inserção do nariz. E o nosso lábio inferior começa dessa borda superior do lábio inferior e vem até mais ou menos aqui. É a região compreendida por um músculo chamado orbicular do lábio. O orbicular vem de redondo, né? Então é um músculo redondo e que ele faz movimento de esfíncter, por isso que quando a gente faz beijinho, a gente junta o lábio aqui. Então, alguns lábios, como os meus, são naturalmente lábios evertidos. Evertidos quer dizer virados para fora, né? Com uma linha do vermelhão grande, com espaço de vermelhão. Esses lábios que não precisam nem ser tão grandes quanto os meus, tá, gente? Tem gente que tem vermelhão, mas um lábio um pouquinho mais fino. Quando a gente tem esse vermelhão e a gente tem esse lábio evertido, né, que ele tem uma projeção para fora e tem um espaço de vermelho, quando a gente coloca o preenchedor nele, esse preenchedor tende a ficar ali. Por quê? Porque toda a musculatura envolvida na mímica da pessoa que tem esse lábio assim, na minha mímica, ela propicia que esse lábio tenha essa conformação. Então, é muito natural que eu coloque um preenchedor no meu lábio hoje e 3, 4 anos depois ele esteja ali no mesmo lugar. Porque é isso, assim, hoje a gente já sabe que os preenchedores bem feitos, preenchedores bons, eles têm uma durabilidade muito maior. Porque o que acontece é que as pessoas têm uma migração do preenchedor, e aí já é outra coisa. Então, o que eu já tinha ouvido falar, e era uma das explicações que eu aceitava até pouco tempo atrás, que quem faz injeções de ácido hialurônico muito frequentes tem a migração, e conforme vai tendo a migração, vai ficando aquele lábio, né, que vira assim para fora, que tem volume desde aqui. Só que a gente tem que ir além eu fui um pouquinho além dessa questão, né? Por que essas pessoas estão fazendo essas injeções muito frequentes? Na verdade, é que nem aquela coisa do Tostines, vende mais porque tá fresquinho porque vende mais. As pessoas fazem mais frequentes porque o preenchedor nelas não dura. E não o contrário, né? Elas acabam tendo que fazer mais frequentes porque o preenchedor não está durando. Mas o que acontece é que pessoas que têm o lábio muito fininho, aquele lábio que ao invés de everter, ele inverte. Quando a pessoa sorri,
o lábio desaparece, fica aquela coisa muito fininha. A musculatura daquela pessoa faz aquela conformação. E o que acontece? A gente pega aquele lábio que é muito fininho, a gente preenche, o lábio sai muito bonito do consultório, e conforme a pessoa vai fazendo a mímica dela habitual, que é uma coisa que ela não tem como mudar, as pessoas não conseguem mudar a sua própria mímica, né? A mímica dessas pessoas vai jogando o produto para cima ou para baixo. E aquele produto vai saindo do lugar, e ele vai migrando, e ele vai subindo. E aí é muito comum a pessoa dizer assim, não, o ácido em mim não dura. Não, o ácido dura, se for um ácido bom, tá? O ácido está ali, só que ele não está no local onde ele foi colocado. Então, o que acontece é que a pessoa coloca, volta muito pouco tempo depois para colocar mais, só que isso vai acontecendo e se coloca, o lábio, uma movimentação vai jogando o ácido para cima, até que a pessoa esteja aquela coisa que chama atenção, que a gente olha na rua e aquela pessoa tá com aquele lábio assim, e ela na verdade nem se deu conta do que aconteceu, porque ela foi volumizando toda essa região aqui. Então, gente, na minha opinião, na minha experiência, né, é isso que acontece. Existem lábios que são mais propícios para o preenchimento e outros que são menos propícios. Os que são menos propícios é muito mais difícil da gente tratar, principalmente por essa questão da migração. Porque essas pessoas que têm esses lábios que são invertidos, elas vão realmente falar, dura super pouco. Elas não têm ainda a noção de que ele está ali e que ele apenas migrou, né? Então, muitas vezes, assim, se essa distância aqui for muito grande, o ideal seria que essa pessoa fizesse uma cirurgia de lip lift, uma cirurgia que everte os lábios, aumentando isso aqui antes de fazer o preenchimento, e muitas vezes, às vezes, nem precisa fazer o preenchimento. Mas a verdade é que isso não é uma coisa falada, talvez até porque isso não seja uma coisa sabida, porque as pessoas fazem preenchimento um dia numa clínica, outro dia em outra, e às vezes o próprio profissional injetor, ele não se dá conta, ou apenas vai repetindo, assim, mecanicamente, a pessoa chega lá, quero fazer mais lábio, ele vai lá e coloca mais, e não se dá conta daquilo que está acontecendo. Então, assim, na minha opinião, lábios propícios para preenchimento, além de ficarem lindíssimos, maravilhosos, são aqueles lábios que a gente olha, né, naquelas fotos de antes e depois, e a gente fala, nossa, que coisa linda, olha que formato maravilhoso que conseguiu. Não, ele já tinha formato maravilhoso, a gente acentuou o formato maravilhoso. Lógico que as pessoas usam isso como propaganda pessoal, para dizer, nossa, olha só, eu fiz uma coisa, mas não é. O lábio, ele simplesmente ele vai, muitas vezes, manter aquilo que ele já tinha, né? Você vai exacerbar um pouco aquela característica bonita que ele já tinha. E o lábio que é invertido, né, que não tem essa porção do vermelhão suficiente para abrigar o produto nessa região, ele vai, com a movimentação, com a mímica, jogando aquele ácido para a periferia. E aí a gente vai vendo aqueles montes de bicos de pato, e as pessoas achando que o ácido delas é que não está durando, e muitas vezes elas não se dão conta, né? Elas não se veem de perfil, não veem como aquilo está projetado, né? Então, às vezes o paciente chega para mim e eu vejo claramente que o ácido está todo aqui. E a pessoa, ela chega querendo mais preenchedor, né? E é necessário que a gente passe a ter um conhecimento para a gente explicar para aquelas pessoas o que foi que aconteceu, né? Por que aquele preenchedor não está na posição onde ele foi colocado? Porque é dessa forma que a gente consegue evoluir, né? A gente entendendo assim que os lábios propícios vão funcionar muito bem, onde um preenchimento vai ficar lindíssimo por 1 ano e meio até 2, né? Um lábio como o meu vai durar 1 ano e meio até 2, ainda belíssimo, maravilhoso. E tem lábios que a gente vai ter que procurar outras soluções, porque se a gente não procurar outras soluções, hoje a gente vai ficar colocando o preenchedor, removendo o preenchedor da periferia, recoloca o preenchedor, remove o preenchedor da periferia, que eu não acho que é uma solução muito viável. Então, assim, essa é uma discussão que eu ainda não tinha ouvido, né? Eu tô trazendo para vocês uma discussão minha, que acontece na minha cabeça, né? E a gente vai ter que pensar como resolver essa questão desses lábios. E justamente assim, tirando pacientes jovens, né, que querem, quero um bocão, já tem um lábio bonito, os pacientes que têm mais idade, são a maioria das minhas pacientes, são pacientes de 40, de 35 para cima, já tem alguma perda de volume labial, e elas querem justamente ter novamente aquele volume, ou pessoas que realmente nunca tiveram lábio, né, aquela coisa muito fininha, que é toda para dentro. E a realidade é que a gente não vai conseguir fazer isso de forma que a pessoa tenha esse benefício
continuadamente, né? Que ela tem aquela durabilidade. Olha, eu vou colocar aí um Restylane que vai durar 18 meses. Ele vai durar, só que ele não vai ficar no lábio daquela posição. Então tá aí uma coisa pra gente tentar resolver, né? Para nós profissionais tentarmos entregar que seja uma combinação, né, de repente de ácido com fios, com lip lift. Então assim, isso daí ainda é uma coisa que, pelo menos na minha cabeça, eu preciso resolver para os meus pacientes, né, para que eles não tenham realmente essa queixa de, poxa, eu fiz e durou tão pouco, porque eu já sei que não é a realidade. Então, eu acho que é o que eu tinha para falar para vocês, que é o que eu penso hoje, né? Não é questão de o ácido durar pouco. Se a gente estiver falando de produtos de qualidade, é muito mais uma questão de como é a sua anatomia facial, como é a sua mímica, né? Se o seu lábio é um lábiozinho que ele é para fora e ele tem vermelhão, e se a técnica for feita corretamente, óbvio, gente, eu tô partindo do princípio de que o preenchimento esteja sendo feito corretamente, na camada correta e tudo mais, né? Fez tudo corretamente, tava lindo. Aquela pessoa que tem aquele lábio que é invertido, ela não vai ter durabilidade, ela vai ter uma durabilidade muito menor e vai ter uma migração do ácido. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, ainda assim, qual é a solução? Ainda não tem uma solução para isso, para vocês de lábios fininhos, para vocês terem um preenchimento mais duradouro, para vocês não terem a migração. Ainda não temos, pelo menos eu, Priscila, ainda não tenho essa solução para dizer para vocês. E para as pessoas que têm lábios favoráveis, que são, no caso, o meu tipo de lábio, ou mesmo lábios menores, mas que a gente tem um vermelhão, que a gente tem uma borda, que a gente não tem esse giro, né? Esse lábio que quando sela fica assim, dificilmente a gente consegue fugir dessa migração do ácido, e a gente tem que estar muito atento para que quando aquele paciente volte querendo o volume que ele tinha há 4 meses atrás, há 3 meses atrás, que a gente esteja atento de que a gente colocando mais, a gente não esteja empurrando cada vez mais para cima, né, e gerando aquele bico de pato. Então, por hora, é isso, né, a gente tem numa mão lábios que são muito favoráveis, que vão ter um resultado bom e duradouro, e lábios que não são tão favoráveis e que a gente vai ter um resultado mais rápido, com migração, e que a gente vai ter que pensar a forma de trabalhar nesse tipo de lábio para estar entregando um resultado melhor para vocês. E quando eu tiver alguma coisa mais consistente para falar de como tratar esses lábios de maneira que a gente tenha um resultado que venha de encontro à expectativa de vocês, sem que vocês tenham que fazer esses retoques frequentes que geram essa migração de ácido, eu vou trazer para vocês aqui com certeza. Tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem para mim. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Tá legal?